Era uma manhã clara e ensolarada no aeroporto de Lisboa. O movimento típico de uma sexta-feira frenética tomava conta do terminal, onde centenas de passageiros apressados arrastavam as suas malas, ansiosos para chegarem aos seus destinos. Entre eles, Sara Almeida, uma mulher negra, forte e imponente, estava prestes a embarcar num voo que a levaria a Nova York para participar numa importante conferência de segurança internacional. Sara era uma agente respeitada da Polícia de Segurança Pública, PSP, conhecida não só pelo seu profissionalismo, mas também pela sua dedicação em lutar por um ambiente mais inclusivo dentro das forças de segurança. Sara, de 35 anos, usava a sua farda impecavelmente passada. Tinha o cabelo trançado e preso num coque firme, que acentuava o seu semblante determinado. Enquanto se movia pelo terminal, atraía alguns olhares curiosos, uns de admiração, outros de desconforto, mas isso já não a afetava. Estava acostumada a ser uma figura de autoridade num país onde, infelizmente, ainda existiam resquícios de racismo. No entanto, Sara sempre acreditara que, com paciência e resiliência, era possível mudar mentalidades. O voo 219 com destino a Nova York estava programado para descolar dentro de 1 hora. Sara caminhou até o balcão de embarque, mostrou o seu bilhete e foi recebida com um sorriso cordial pelo agente da companhia aérea. Depois de passar pelo controle, seguiu pelo corredor que a levaria ao avião. Enquanto avançava pelo túnel que ligava o terminal à aeronave, sentiu uma ligeira tensão no ar, algo que já experimentara antes em situações semelhantes. Mas decidiu ignorar. Ao entrar no avião, foi recebida por Marta, uma das comissárias de bordo. Marta era uma mulher de pele clara, loira e com um olhar frio que a observava de cima a baixo. Ela tinha cerca de 40 anos, com um ar severo e autoritário. Quando seus olhos pousaram na farda de Sara, o desconforto foi evidente. Não disse nada de imediato, mas o olhar de reprovação era suficiente para que Sara percebesse que aquela não seria uma interação fácil. "Bom dia", disse Sara educadamente, enquanto mostrava o seu bilhete para confirmar o seu lugar. "Bom dia", respondeu Marta, de forma contida, sem o habitual sorriso profissional. Olhou de novo para a farda e franziu ligeiramente a testa. "Vai viajar assim?" Sara, sem perceber o que Marta queria dizer, manteve a calma. "Sim, estou em serviço, indo a uma conferência oficial de segurança." A comissária hesitou por um momento, como se estivesse a ponderar algo. Depois, com um tom claramente desconfortável, disse: "Pode ser um problema viajar fardada. Alguns passageiros podem sentir-se incomodados." Sara sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Estava acostumada a enfrentar situações de preconceito, mas ainda assim, a franqueza da afirmação de Marta apanhou-a desprevenida. Respirou fundo e, com firmeza, respondeu: "Não vejo como a minha farda possa ser um problema. Estou aqui em trabalho, como qualquer outro passageiro." Marta endureceu a postura, claramente não satisfeita com a resposta de Sara. "Sinto muito, mas vou ter de pedir que se retire ou mude de roupa. As normas da companhia não permitem que passageiros em farda policial viajem. Pode ser perturbador para os outros." A humilhação bateu de frente. Sara sabia que isso não era verdade. Já havia viajado inúmeras vezes fardada, inclusive em outras companhias aéreas, e nunca havia enfrentado um problema como aquele. O que Marta dizia era claramente uma desculpa para encobrir o desconforto com o qual ela própria parecia estar a lidar. "Perturbador para quem?" perguntou Sara, mantendo a voz calma, mas com um olhar firme.
estou a cumprir o meu dever e a seguir as normas da companhia. Se alguém se sentir desconfortável com a minha presença, isso não é algo que eu possa controlar. Marta parecia ficar cada vez mais irritada com a resistência de Sara. A sua voz subiu ligeiramente de tom, agora mais dura e impositiva. Estou a dar-lhe uma escolha, senhora. Ou sai do avião, ou eu chamo a segurança. Alguns passageiros, até então alheios à situação, começaram a prestar atenção. Olhares curiosos voltaram-se para Sara e Marta, tentando entender o que estava a acontecer. Um murmúrio leve espalhou-se pela cabine, criando uma atmosfera tensa e desconfortável. Sara sentia o peso do momento. Estava a ser desafiada de forma injusta, e a situação tinha claras conotações raciais. Embora a sua farda fosse a desculpa, era evidente que o verdadeiro motivo do desconforto de Marta estava no facto de Sara ser uma mulher negra em posição de autoridade. No entanto, Sara sabia que tinha de manter a calma. Não podia ceder à raiva ou à frustração, pois sabia que isso só confirmaria estereótipos e alimentaria a narrativa de Marta. Eu entendo que possa haver mal-entendidos, disse Sara, controlando cada palavra cuidadosamente, mas eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Sou uma agente da PSP e estou em missão oficial. Esta farda representa proteção e segurança, não ameaça. Se há alguma dúvida sobre as políticas da companhia, por favor, chame o seu superior para esclarecer. Marta pareceu hesitar por um momento, como se tentasse encontrar uma forma de continuar a argumentar, mas a tensão já era evidente no seu rosto. Finalmente, numa tentativa de não perder a autoridade, ela disse: "Vou falar com o comandante. Não saia daqui." Com isso, Marta virou as costas e desapareceu pelo corredor em direção à cabine de comando. Sara ficou em pé por um momento, observando a reação dos passageiros à sua volta. Alguns pareciam desconfortáveis, outros curiosos, mas havia também quem olhasse com uma expressão solidária. Um homem de meia-idade, sentado na fileira ao lado, inclinou-se ligeiramente para a frente e sussurrou: "É um absurdo o que estão a fazer consigo. Se precisar de testemunhas, eu estou aqui." Sara agradeceu com um aceno discreto. Mesmo estando habituada a enfrentar preconceito, era reconfortante saber que nem todos no avião partilhavam a mesma visão estreita de Marta. Ainda assim, a situação continuava a pesar-lhe. Ela não estava ali apenas como uma passageira, estava a representar a sua profissão, a sua comunidade, de certa forma, todas as pessoas que, como ela, enfrentavam preconceito diariamente. Poucos minutos depois, Marta voltou, desta vez acompanhada pelo comandante do voo, o capitão Souza, um homem de aproximadamente 50 anos, com cabelos grisalhos e um semblante experiente, mas visivelmente perturbado pela situação. Ele aproximou-se de Sara com uma expressão neutra, mas firme. "Bom dia, senhora agente", disse o capitão Souza, cumprimentando-a com uma leve inclinação de cabeça. "A minha colega informou-me da situação. Gostaria de esclarecer o que está a acontecer?" Sara manteve a postura calma e respondeu com clareza: "Bom dia, comandante. Como deve saber, estou a viajar em serviço oficial. Tenho um voo marcado para uma conferência internacional em Nova York, e fui abordada pela sua comissária, que me disse que não posso viajar fardada, por ser supostamente perturbador para os outros passageiros. Já viajei inúmeras vezes em serviço e nunca enfrentei esse problema antes. Gostaria de entender por que razão isso é um problema agora." O capitão Souza olhou de relance para Marta, que permanecia atrás dele, de braços cruzados e com uma expressão rígida, e depois voltou a olhar para Sara. Ele suspirou profundamente antes de falar.
Senhor agente, compreendo a sua posição, e permita-me assegurar-lhe que não há nenhuma norma da companhia que impeça oficiais de viajar fardados. Isso foi claramente um mal-entendido. Marta, ao ouvir aquilo, pareceu querer intervir, mas o capitão levantou a mão para interromper. No entanto, continuou ele, agora dirigindo-se tanto a Marta quanto a Sara, preciso de garantir que todos os nossos passageiros se sintam confortáveis. Não estou a dizer que a sua presença é o problema, senhor agente, mas percebo que o ambiente neste momento pode ter criado tensão. Sara sabia que o capitão estava a tentar desescalar a situação sem colocar-se de forma aberta contra Marta, mas as palavras dele não a satisfaziam completamente. Ainda assim, compreendia que o seu foco era garantir a ordem a bordo e evitar que o incidente se agravasse. Compreendo, comandante, disse Sara, mantendo a voz calma. No entanto, o desconforto que está a ser gerado não é devido à minha farda. É devido a percepções erradas. Estou aqui para fazer o meu trabalho, como qualquer outra pessoa a bordo. O que não posso aceitar é ser tratada de forma diferente por causa disso. O capitão assentiu lentamente, refletindo nas palavras dela. Após um breve momento de silêncio, ele fez um gesto para Sara se sentar. Tem toda a razão, senhor agente, disse, com mais determinação. Pode ocupar o seu lugar. A questão está resolvida. Marta ficou visivelmente desconcertada. A autoridade que ela sentirá até então começou a esvanecer-se. Tentou, com um tom mais baixo e vacilante, ainda justificar-se. Mas, comandante, eu só estava a tentar evitar problemas. Há passageiros que podem. O capitão Souza virou-se para Marta com um olhar firme, mas calmo. Marta, acho que já percebemos o suficiente. Não há problema em ter sido zelosa, mas a senhora agente está no seu direito e vai continuar no voo. Estamos entendidos? Marta corou levemente. Baixou a cabeça e assentiu, sem dizer mais nada. O silêncio que se seguiu parecia pesar ainda mais no ambiente. Ela afastou-se discretamente e voltou ao seu posto, claramente envergonhada pela forma como as coisas tinham se desenrolado. Sara, sem rancor, mas com a cabeça erguida, dirigiu-se ao seu lugar, no corredor da classe econômica. Sentou-se e respirou fundo, tentando acalmar os nervos. Sabia que tinha feito o que era certo, mas isso não diminuía a amargura do que acabará de passar. A bordo, o voo prosseguiu, mas a atmosfera parecia diferente. Havia um certo silêncio nervoso entre os passageiros que testemunharam o incidente. Alguns ainda olhavam para Sara, mas agora não com desconforto, mas sim com respeito e admiração. O homem que antes a tinha apoiado levantou-se do seu assento e, discretamente, inclinou-se para ela. Fez um ótimo trabalho a manter a calma. Nem todos conseguiríamos fazer o mesmo. É bom saber que temos pessoas como a senhora a proteger-nos. Sara sorriu levemente e acenou com a cabeça, apreciando o gesto. Mas por dentro, sentiu o peso de cada um daqueles olhares, cada sussurro e cada pensamento não dito. As horas passaram no voo, e Sara tentava distrair-se lendo documentos da conferência. Contudo, não conseguia deixar de pensar no incidente. Ela sabia que, para muitas pessoas, aquilo era uma cena isolada, um mal-entendido. Mas para ela, era uma manifestação clara de algo mais profundo, um preconceito que ainda persistia na sociedade, mesmo entre aqueles que deveriam representar um padrão de profissionalismo, como Marta. Depois de várias horas de voo, a luz indicadora de cinto de segurança piscou, sinalizando que o avião começava a sua descida para o aeroporto JFK, em Nova York. Sara sentiu o estômago apertar. Sabia que estava prestes a desembarcar num dos aeroportos mais movimentados do mundo, e tinha de estar concentrada para sua missão, mas a tensão do incidente ainda pesava na sua mente.
Assim que o avião aterrissou e os passageiros começaram a recolher as suas coisas, Sara também se levantou, preparando-se para sair. No entanto, antes que pudesse sair pela porta, Marta apareceu novamente. Desta vez, o seu rosto estava marcado por uma mistura de arrependimento e nervosismo. "Senhora gente", começou Marta, com a voz hesitante. "Eu quero pedir desculpa pelo que aconteceu. Não devia ter reagido daquela maneira. Fui precipitada e percebo agora que estava errada." Sara olhou para ela por um momento. Poderia ter ignorado o pedido de desculpa, poderia ter expressado a sua frustração, mas em vez disso, escolheu outro caminho. "Aceito o seu pedido de desculpa, Marta", disse Sara calmamente. "Mas espero que entenda que não foi só um mal-entendido. Este tipo de atitude pode causar muito mais dor do que imagina. Estamos todos a aprender, mas espero que da próxima vez pense duas vezes antes de julgar alguém pela sua aparência ou pela sua profissão." Marta assentiu, visivelmente emocionada. Não havia mais nada a dizer. Sara, com um aceno final, saiu do avião, enquanto Marta ficou para trás, refletindo sobre o que havia acontecido. Ela sabia que aquele dia mudaria algo em si. Quando Sara pisou o chão do aeroporto de Nova York, sentiu o peso do que havia deixado para trás, mas também a esperança de que, por mais pequenos que fossem, momentos como aquele pudessem ajudar a mudar o mundo. A lição daquele voo seria lembrada não só por Marta, mas por todos os que estavam presentes. Uma lição de respeito, de empatia e, sobretudo, de humanidade.